Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o que são os principais ícones do software Lesme para que a gente consiga lançar as nossas estruturas, já que no caso de vigas, treliças e pórticos, o FTool nos atende muito bem. Mas agora quando a gente quer começar a trabalhar com grelhas, aí a gente acaba partindo para o Lesme. Então eu vou estar passando pelos ícones e o que cada ícone faz, principalmente para que a gente consiga lançar as estruturas isostáticas e depois, em vídeos posteriores, as estruturas hiperestáticas. Então eu estou aqui com um arquivo vazio e eu vou estar, então, reiniciando esse arquivo. E aqui eu já botei que o tipo que eu quero trabalhar são grelhas, análise estática, e eu vou estar passando por esses ícones aqui em cima. O primeiro que a gente tem é o cursor, então aqui eu posso selecionar as coisas, que no caso aqui já não tem nada no meu sistema de coordenadas. Essa mão aqui indica a movimentação, eu consigo movimentar com relação a esse eixo de referência que eu tenho aqui, XY. Os zooms, então aqui aumentar quando eu dou um clique, ó, ele tem um zoom, esses dois aqui, zoom in, zoom out. Aí nesse caso é para afastar, esse aqui é para aproximar. Eu posso também movimentar o meu eixo de coordenadas, então assim com rotações, ó. E às vezes é interessante, fiz essa rotação, eu quero voltar para um sistema que já está pré-estabelecido no software, eu posso clicar aqui neste ícone aqui. Aqui é para inserir nós, o que eu não recomendo que se insira por aqui, porque tu não tem uma precisão com relação ao valor referente ao eixo. Ó, eu vou inserir um nó aqui, por exemplo. Ó, então eu fiz essa inserção. Eu posso clicar no nó e clicar em delete, ou eu posso também clicar nesse xizinho aqui, que aí vai fazer vai deletar esse nó. E do mesmo jeito eu posso inserir elementos só clicando também no meu sistema de coordenadas. Então aqui eu estou inserindo um elemento e ele vai inserir tanto o elemento quanto os nós que são necessários para criar esse elemento. Então eu vou estar deletando tudo agora. Então tu pode selecionar também no delete no teu teclado. E aqui a visualização, eu posso fazer uma visualização 2D, então se eu clicar ele vai me dar o sistema de coordenadas em 2D, e se eu desativar então volta para o 3D. Então aqui a gente passou por esses ícones, tem a questão da visualização também, aqui né, aqui em View, a gente pode apresentar as unidades quando a gente for inserir as estruturas, então que a gente quer ver as reações, apresenta as unidades. Node ID, é interessante a gente saber que pode ativar esse Node ID e Element ID, porque às vezes quando tu quer deletar pelo ID e não selecionando o elemento. Então aqui tu ativa para saber qual é o ID referente da aplicação. E aqui a gente também tem na apresentação, então, essa série de ícones aqui para ativar na apresentação a formatação do número com relação às casas decimais e os planos de visualização, que é referente à mesma coisa que fazer aqui, ó, é 2D. Então eu poderia modificar por aqui também, né? Que para o nosso caso não faz muito sentido, mas a gente tem esses 4 planos de visualização disponíveis, certo? Então agora a gente vai para esses ícones aqui. Aqui a gente tem as propriedades dos materiais, então a gente vai ter o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, o coeficiente de expansividade térmica, né? E aqui a densidade do teu material. E isso daqui a gente vai utilizar bastante na parte de estruturas hiperestáticas. E aí então ele vai tu pode criar, eu vou criar um aqui, por exemplo, ó, com essas características. Aí eu criei. Aí tá aqui, ó, ID 1 e o 2. Aí eu vou deletar, então eu posso selecionar aqui, ó, o 1 e o 2, vou deletar o 2. Deletei.
E eu posso tanto trabalhar com um tipo de material, como eu posso trabalhar com mais de um tipo de material na mesma estrutura. Aqui a gente tem as propriedades geométricas, que também entra na parte de estruturas hiperestáticas, né? As áreas aqui, a área da seção transversal, as áreas efetivas com relação ao cisalhamento, com relação, no plano Y e Z, a inércia que a gente tem X e Y, né? Aí, dependendo de como tu vai trabalhar, pode ser X e Y, pode ser I e J, né? E a gente também tem as alturas, com relação ao plano que tu está trabalhando. E aí, no mesmo sentido, a gente pode criar um material, a gente pode criar uma seção, e quando a gente quiser deletar, a gente vai ter aqui, por exemplo, vou criar uma aqui. Aí a gente vai ter aqui a possibilidade de deletar cada um deles. Aqui é para criar os nós. Então, aqui eu já recomendo que se crie os nós dessa maneira, que tu tem uma precisão muito melhor. Com relação nesse caso, só permite X e Y, porque eu determinei que o meu modelo era de grelha. E eu vou estar criando, por exemplo, um nó aqui no 0, 0. Aí eu criei. Depois eu vou estar criando um no 0, 10, por exemplo. Aí eu criei. Aí tu vê que o gráfico ele já vai se adaptando, assim, conforme eu vou criando os nós. Aí, digamos agora, criei esses nós aqui. Se eu quiser deletar, por exemplo, vou deletar o 13, é o mesmo esquema, 13 e clique em deletar. Aqui. Agora eu vou criar os elementos, então eu tô aqui em elementos. E eu tenho opções, eu posso tanto definir por esse painel aqui, como eu posso vir aqui na barrinha, inserir elementos e selecionar entre os nós que eu já defini. Então, quando eu botar em cima, vai ficar vermelho. Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui. Ó, vai ficar vermelho. Aí eu clico e uno os nós que eu defini. Então, aqui eu uni, né? E aqui também eu uni os nós, criei meus elementos, né? Aqui eu tenho as restrições. Então, aqui eu tenho as minhas restrições e aqui, ó, é interessante. Por que é interessante eu saber o ID? Porque é pelo ID que eu vou definir as restrições. Então agora como é que eu vou saber se esse é o 1 ou se esse é o 1? Eu vou ter que ficar vendo o tempo todo no meu nó e descobrir, não, o 1 é o 0, 0. Então eu sei que o 1 vai ser esse aqui, ó, porque é o 0, 0, né? Mas, eu vou ter que ficar abrindo esse gráfico, essa tabela o tempo todo? Não preciso. Eu posso vir aqui em View, Node ID. Clico, ó, e agora já aparece o valor do respectivo nó. Então eu vou aplicar as restrições agora. Então aqui, os suportes. Eu vou estar aqui no nó, vamos dizer que o nó 1 seja um apoio. Neste caso, de primeiro gênero. Então ele vai ter uma restrição aqui. E aí eu vou aplicar. Então tá aqui uma restrição do primeiro gênero, um apoio de primeiro gênero, né? Assim como eu posso definir no nó 3, por exemplo, eu vou querer que ele seja engastado. Então eu vou restringir em todos os eixos de referência, os deslocamentos com relação a todos os eixos possíveis. Então em X, em Y e em Z. Então eu estou no nó 3, eu vou aplicar aqui uma restrição nos 3 eixos de referência. Eu posso aplicar também em múltiplos nós, mas isso... Vamos ver aqui. Eu acho que se eu quiser eu acho que é ponto e vírgula. Aí eu posso criar, vamos ver se é isso. É ponto e vírgula. Então eu vou botar o nó que eu quero, um dos nós, ponto e vírgula, o outro. Se eu quiser inserir várias restrições iguais com relação a esse nó. Certo? Nesse caso, eu vou querer... Vamos botar no 2, eu vou tirar as restrições do nó 2.
certo? E eu vou dizer que o 3 é engastado e eu vou tirar as restrições do nó 1 também. Então tá. Agora eu tenho as ações nodais, né? Eu posso criar aqui, ó. Vamos dizer que eu quero inserir no nó 1 uma força de menos 10, porque aqui o eixo Z, ele é o que eu não consigo ver, né? Ó, vamos botar uma força de menos 10. Então ele tá nesse sentido aqui, ó. Certo? E aqui eu posso botar também outras componentes. Eu posso botar os momentos aplicados também. Então, assim como eu posso botar força, eu posso botar os momentos. Vamos botar no nó 2, por exemplo, um momento em X. Então, o momento em X é como se estivesse para cá, de 10 kN. Então, é para cá, né? E, certo, é isso. Para uma noção introdutória. Aqui eu posso trabalhar com o carregamento nos elementos. Então, ao invés de, vamos dizer que... Aí eu volto para a mesma questão dos nós. Como é que eu vou saber qual é o elemento? Como é que eu sei qual que é um, qual que é o 2? Ó, será que esse é 1 ou será que esse é o 2? Como é que eu posso ver isso com mais facilidade? Eu venho aqui em View e aqui em... Eu vou acionar a visualização do ID pro elemento. Então aqui, ó, agora eu sei que o elemento 1 é esse aqui, o 2 é esse aqui. Fica muito mais fácil. Então eu venho aqui em carregamento nos elementos e aqui, ó, no elemento 1, por exemplo, eu vou botar um carregamento distribuído de menos 5 kN. Então eu aplico. E tá aqui a primeira estruturinha que eu tô exemplificando. Aí eu vou botar para rodar. Por exemplo, como é isostático, independe das propriedades dos materiais e da seção. Então, eu posso analisar a torção, então o momento torsor, aqui. Eu posso analisar as forças axiais e o momento fletor da minha estrutura. Certo? Então, para esse vídeo era isso, era mais uma contextualização para que a gente possa começar a fazer as nossas análises, certo? E para o próximo, então, a gente vai estar lançando mais um conjunto de estruturas isostáticas, para posteriormente nós adentrarmos agora grelhas isostáticas, depois grelhas hiperestáticas. Tá bom? No vídeo de hoje era isso. Abraço, bons estudos!